Fala, meus queridos Nerd Show, produtos que só existem no Brasil. amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Gostou da variação, Bárbara? Com o ring luz? Vocês ficaram boquiabertos com a última parte desse vídeo em que a gente falou sobre alguns produtos que só existem no Brasil. Ficaram com uma raiva dos gringos, Bárbara. Destilaram ódio Musiquinha aqui. boa pra dançar, gente. E hoje a gente voltou com a segunda parte para falar de mais produtos, inclusive com a ajuda dos comentários da parte 1 do vídeo. É por isso que é importante você sempre comentar no vídeo. Porque Exatamente. é a voz de vocês. Comenta, inscreve, dá like, aí eu sei que vocês estão em ver. Então, vamos conferir Vambora. quais são esses próximos produtos? É hoje no Nerd Show. Nerd Show. Vamos começar falando de um produto gostoso. Trem bom demais, viu? Benza a Deus. Oh, pai! Bárbara, você sabia que o sonho de valsa só tem no Brasil? Sabe? E a receita foi feita pela Lacta lá em 1938 e é a mesma receita até hoje. Talvez a pista ficando caro, Caraca. porque os elementos que tem são muito gostosos, mas são inflacionados. Por exemplo, aquele recheio, sabe aquele? Você come, como é que é o seu método? Você abre ele no meio, você abre ele assim, come só o recheio, come tudo. O que você faz? Eu tiro a casquinha de chocolate, Casquinha de chocolate. tipo roendo, como se Roendo. fosse um piqui, pra deixar o biscoito ainda, né? Não Que, tiro. mas que belo exemplo, hein? Um trem fedorento pra falar de sonho de volta, tudo bem. E aí depois eu como o biscoitinho, Alô? e aí depois fica a bolotinha do meio, que é o recheio, né? Sim. E por último eu como a bolotinha. Entendi. E como é que você faz? Porque eu pego e só faço assim, ó. O recheio é... Mano, era o que eu ia dizer. Por que é que ela simplesmente não pega e fica a mastigar e acabou? Gente, agora deu-me vontade de comer doce. E pior que eu tenho aqui doce para comer, mano. É sacanagem. O quê? Vais comendo por etapas também, Guda? Isso é só problema meu, eu comer tudo de uma vez. Mentira, é assim, eu quando, dependendo do que é, eu posso mudar o método. Por exemplo, Oreo. Oreo eu pego, como, eu divido como uma bolacha, entendeu? A bolacha da parte de cima, ou o biscoito. Deixo a parte branca, o recheio no outro lado, como essa parte e só depois é como a outra parte com o recheio. Ou então, por exemplo, eu pego, se for um pacote com, tipo, imagina, 10 bolachas, eu pego, separo as 10 bolachas com uma parte de chocolate das 10 bolachas e depois com uma parte de chocolate com o recheio. É muito bom. A bolacha da Oreo que eu mais gosto é a Double Creme. Nossa, a Double Creme é maravilhoso. Nossa. É feito de Duplo recheio. castanha de caju com amendoim. Aí tem o biscoito wafer por fora, banhado uma fina camada de chocolate. Mas se acredita que ali nos anos 30, mais ou menos, ele era vendido no quilo? Porque ele era menorzinho, tipo um bombonzinho meio aquele coquetel, sabe? Vendido no quilo. E o público-alvo, na verdade, eram as mulheres que consumiam bastante esse doce. Mas essa transição para o público masculino foi lá em 1942, quando eles aumentaram a porção do bombom, começaram a vender na unidade e também colocaram um slogan que era: saboreie um bombom com a sua namorada. Muito prazer. Chocolate. E inclusive por isso que o logo do Sonho de valsa valsa. é um casal, entendeu? É A dançar embalagem você valsa. viu que mudou, né, Bárbara? Aham. Desde 2011 a embalagem ela é aquela meio lacradinha, não é aquela que você puxa assim, que tinha o seu charme total, né? Eles colocaram ali aquela embalagem nova porque tem mais resistência ao calor. E aqui o que a gente pode brincar é o calor, né? Senão a gente chega na padaria, pega Exatamente. e... Agora vamos do luxo ao lixo. Podemos? Nossa. Porque é o seguinte, ó, uma coisa quando a gente viaja é que a gente percebe que quando a gente fala do lixinho do banheiro, o pessoal de fora do Brasil em geral fica meio assim, um lixo no banheiro? Mas por que vocês colocam um lixo no banheiro? Aí quando eles descobrem que a gente limpa a bunda e coloca no lixo do banheiro, Gente, sem ofensa, mas... Não. Não, 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 não. Não, não. Se entopa as vossas sanitas, eu entendo vocês não deitarem o papel pela sanita, mas puta que pariu. Eu deito o papel pela sanita, independentemente de onde eu esteja, eu deito o papel pela sanita. Às vezes diz lá, não ponho o papel na sanita, eu ponho na mesma, porque eu acho um absurdo tu deitares no caixote. Mano,
pensa no futum que deve ficar lá, velho. Nossa, mano. Então quando é aquele povo que vai dar uma escagada braba na casa de banho? Porra, não consigo. Não consigo nem imaginar. Nem que me passe pela cabeça o cheiro que vai ficar lá. O lixo do banheiro é só aqui no Brasil, vocês acreditam nisso? Não! Porque assim, como é que eu... Modus operandi. Obrigado. Você vai, né, faz o seu serviço sujo, dependendo da sua dieta, né? Depende de como é que vai ficar, tem consistências, Exato. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Aí você vai lá fazer, Exato. né? E você limpa e coloca no lixo. Só que os americanos, os europeus, todo mundo, eles colocam no... direto no vaso ali, dá a descarga e vai embora. Para eles Exato. é muito comum isso. Pra mim também. Que nojo nada. Que nojo é colocar no saco do lixo. Que nojo, isso é que é nojo. Pensa que depois quando fores levar aquela merda, está tudo cheio de merda. Literalmente. Mas eu quero saber como é que você faz aí na sua casa. Porque segundo alguns, assim, não é que tem uma explicação certa, mas o nosso costume mais é porque nosso saneamento básico não é lá essas coisas, né? E normalmente... Por isso é que eu ia dizer. Tipo assim, se normalmente entope, se essa água não vai diretamente para um centro de estação, para um tratamento de águas bom, é normal. ou podia causar muito tipo de entupimento. Pode ser que hoje a gente esteja um pouco mais preparado para isso, mas foi um costume que a gente adquiriu, né? Mas eu quero saber, isso é na nossa região aqui, quero saber como é que funciona para você aí. Conta aqui nos comentários, dá o seu relato. Se eu não, Não, me engano, aqui o funciona papel bem. higiênico de lá, ele dissolve mais fácil. Mentira, isso é só porque papel higiênico, cara, tudo igual. Eu vou lembrar disso na hora de comprar o seu papel higiênico. Nossa, mano, mas é verdade, papel higiênico não é tudo igual, não, gente. Que houve uma altura que o papel higiênico estava muito caro. Pandemia. Todo mundo a comprar papel higiênico ficou caro. Gente, mas tem uns papel que parece uma lixa que acaba com a tua bunda. De um jeito. Meu Deus, não. Chegou uma altura que eu disse assim, se vocês voltarem a comprar este papel higiênico, eu vou começar a limpar o rabo na toalha. Sem brincadeira, virem para a minha mãe e disse assim, eu não consigo usar este papel. Gente, não dá. Pensa assim, tu cagavas e era uma dor. Tu já nem querias ir à casa de banho cagar com a dor que ias sentir por causa do papel higiênico. Aquilo parecia uma lixa, parecia que tinha um bocado de uma lixa. Daquelas para lixar madeira, estás a ver? Tipo, para deixar rentinha. E estavam a passar a tua bunda, velho. Que ódio! É assim, nós aqui temos bidé. Eu cheguei a lavar muitas vezes no bidé por conta daquele papel. Mas depois eu parei. Eu virei-me. Não dá mais, entendeu? Não consigo. Tenho que trocar o papel. Agora nós usamos um papel muito melhor. Porquê? Porque cada vez que eles vão comprar papel higiênico, eu vou com eles. Ou então eu digo assim, é para trazer, mas não tragam daquele. Eu não gosto daquele. Se vocês trouxerem daquele, vão ter que comprar toalhitas para mim ou qualquer outro tipo de papel para mim. Velho, aquele papel é horrível. Parecia lixa, velho. Até papel reciclado para limpar a bunda parece menos uma lixa que aquilo. O meu papel higiênico é neve, tá? E a minha camiseta agora, eu só saio com a camiseta da Insider. E por acaso, tá perfeito. Eu só 20 km. Eu tenho camisetas muito... O que foi que você disse? Renato, mas também tem roupa. Bota agora, Bárbara. Vambora. Vamos falar de uma cachaça. Bota a cachaça! Se tem uma coisa que Cachaça. você não tem propriedade pra falar. Cachaça é um negócio... Assim, tudo bem, a gente espera que... Gente, eu não tenho propriedade para falar de nenhuma bebida alcoólica, com exceção de caipirinha com sumo. Não é tudo bebida alcoólica, com bastante sumo. Cerveja. Rum, já bebi rum. E já cheguei a beber vodka. Só provei. Todas, provei. A cerveja foi a que eu bebi mais porque eu só bebo cerveja quando estou com família. Então é tipo, às vezes eu bebo. Vinho, odeio. Por isso é assim, se alguma vez vocês pegarem e disserem assim, Melanie, quais são as tuas bebidas alcoólicas favoritas? Summersby.
Que é cidra de maçã com álcool, é isso, basicamente. Cachaça seja brasileira, né? Porque tudo mais. Mas a cachaça, ela não é feita lá fora. Ela é só exportada lá pra fora porque eles conhecem a tal da caipirinha. Caipirinha. Eles nem falam cachaça, é um ingrediente da caipirinha. Caipirinha! Mas a cachaça, meu filho, tem uma história muito legal por trás dela. Então eu já vi cachaça. Foi caipirinha. Eles não dizem que a cachaça vai na caipirinha. Primeiro sobrenome, cachaça, tem duas origens desse nome. A cachaça é feito do caldo da cana ou de um melaço, que não é utilizado ali para fazer o açúcar, entendeu? Só que aí o pessoal lá de Portugal e Espanha tem uma palavra para isso, que é cachaça. Deve ser cachaça. Aí meio que, isso aí era meio, sabe, como se fosse um... que decantou aqueles negócios que fica no fundinho da garrafa, que nem você compra aquela suquita de garrafinha de KS que fica uns trem branco assim. É tipo aquilo seria uma palavra para definir aquilo. É, tá bom. A outra teoria é que o melaço fermentado era usado para dar pros porcos, né? E eles chamavam isso de cachaços, com C cedilha OS. Só que no século XV, XVI aqui no Brasil tava Ok. bombando, né, a produção de açúcar, né? Nossa, produzindo pra caramba. Só que a parte que não era usada pro açúcar, ela sobrava. E os escravizados começaram a fazer isso virar a cachaça, para eles tomarem. Porque a aristocracia, o povo chique aqui, oh meu Deus, que enjoado. Eles tomavam só vinho e vinho, né? Vinho, uísque e licor. Vocês podem dar uma gargalhada forçada, podem? Tanto é, olha só, o pobre realmente não tem um segundo de paz. A cachaçinha foi proibida lá em 1649, você acredita? Foi meio que uma lei seca aqui do Brasil. Claro que os cachaceiros se uniram, né? Não foi naquela época em que tinha uma fábrica de carros na Amazónia? Acho que foi isso. Eu lembro de ter ouvido uma história assim. Assim, e na cana nós nos unimos para fazer essa revolução. Ficou conhecida como a revolta Não, isso foi depois. Cana Brava. Mentira, isso não existe, tá, gente? Mas em Ia ser bom. 1750 foi liberado. Agora sim, a gente tá falando da cachaça, que é, né, Brasil, mas, por exemplo, cada país tem a sua bebida considerada meio barata. E a gente pensa que é, nossa, que trem chique, mas é tipo a coisa barata de lá. Por exemplo, a Rússia faz a vodka. Você sabia que é da fermentação de batata? Sabia não? O México, tequila, fermentação de agave, ou agave, é agave. Agave, é isso mesmo, eu sabia, só tava testando. Faz de conta. O Japão, por exemplo, tem o saquê, que é fermentado de arroz, né? E o gin, eu não sei do que ele é fermentado, mas ele vem da Inglaterra. É Londres. Informação pela metade aí, mas... E o vinho vem de Portugal. Por isso é uma bebida super barata. Por isso é que quando vocês veem um folheto online de qualquer loja de Portugal, vocês têm 20 páginas no folheto. Podem ter a certeza que 3 páginas do folheto, 3, 4, às vezes até 5, são sobre vinhos ou bebidas alcoólicas. Mais exatamente 4 de bebidas alcoólicas e uma quinta com outros tipos de vinho, como o vinho rosé, que não é assim não é tão consumido, e vodka, cachaça e outras bebidas que também não são muito consumidas. Sabe o que o vinho disse depois de sair? Depois eu vinho. Puta que pariu. Que piada lixo. É sempre pra agregar, né, Bárbara? Agora o pessoal pode comentar que Ai, você meu não Deus, tá sabendo André. do que você tá falando. É, agora sim vocês podem comentar. Falar assim, tem, Eu vou ficar aqui com o meu outro dia eu chocolate, vi lá, entendeu? quando vai falar de ciência, só fala bosta. É verdade. É. Ai, Atena, filhinho, tudo bom? Eu tô bem triste, sabe? Porque o povo não deixa like no canal. Eu fico falando, eles acham que não serve pra nada, mas serve um tanto, né? Exatamente, não deixa like, não se inscreve. Sabiam que a taxa de pessoas que são inscritas, que não são inscritas no canal é de 97%? Sim, 97% das pessoas que assistem ao meu canal não são inscritas aqui. Custa muito, dá o like, inscreve, compartilha com os amigos, gente, que é isso? Vambora, vem ajudar para ver mais vídeo aqui no canal. Eu acho que eles não estão sabendo que quanto mais joinha, mais o YouTube entende que você gostou do vídeo e manda pra mais pão de queijinho, sacou? Clica aí. Mas exatamente. Já que nós começamos a falar da cachaça, vamos meio que meter um Globo Repórter aqui no meio e falar dos benefícios do vinho.
tanto tempo aqui inscrito, me dê 5 inscritos, que é para a gente chegar na marca dos O 500 inscritos, vinho está tinto quase. suave mesa. Já não Você passamos sabe por por que é isto. esse? Sei. Você sabe? É porque eu não sei, não. Já fui. Ele só tem no Brasil, você é. acredita? O povo não é muito fã de vinho suave, porque ele é doce, né? Ah, é por isso que... Mas é aí que nós... Eu não sou fã de vinho. Nenhum vinho. Tinto. O branco é mais ou menos, ainda consigo beber se for com uma... com frutas, que ele tem outro nome. Vinho rosa eu nunca provei. Também não faço questão. Tudo o que é vinho eu não faço muita questão de provar, que eu não gosto. Não tive uma boa experiência com o vinho da primeira vez que bebi. Traumatizei, é isso, gente. Mas é isso. Aí que nós vamos chegar. Porque olha só, onde nós estamos? Brasil, Zil, Zil. O Brasil é o único país com uma legislação que deixa você colocar açúcar no vinho. E tem outra. Oi? Açúcar no vinho? Essa legislação, na verdade, não fala que tipo de uva que você tem que usar. Ou seja, você pode usar qualquer tipo de uva. Também você pode usar corantes, edificantes, macetantes. Maconha. Então o vinho Maconha. suave de mesa do Brasil, ele é um pouco adocicado, porque tem açúcar mesmo, tem uns corantes, tem um monte de coisa, Faz sabe? sentido. E também ele pode tá falando lá que a única coisa que não pode é tipo assim, ó, tem que ter de 8,6 a 14% de álcool. O resto tá liberado. E os outros países, eles não têm esse subterfúgio, né? Tanto é que eles não consideram isso vinho. O vinho suave mesmo aqui. É normal. É normal porque se tu for servir um desses vinhos aqui em Portugal, aquilo não vai parecer vinho. Por ser normal eles não verem como vinho. Porque não parece mesmo uma bebida se colocas açúcar e outras coisas. Estás a Ele ver? não considera um vinho. E sabe aquele negócio do Globo Repórter de tipo assim, será que tomar vinho uma vez por dia, um cálice de vinho uma vez por dia faz bem pra saúde? Nesse aqui não vale não, tá? Porque tá cheio dos açúcares, dos negócios, senão você vai, e ó. Descanse em paz. Porque é assim, na dieta mediterrânica, acho que é na dieta mediterrânica, se eu não me engano. E os médicos em si dizem que não faz mal nenhum tu tomares um pequeno copo de vinho à refeição. E quando eu digo um pequeno copo de vinho, é literalmente um pequeno copo de vinho. É tipo um copo mais pequeno que os copos normais, assim mais ou menos deste tamanho, de vinho. Tu podes beber um bocadinho. Há sítios que, por exemplo, em Espanha, eu tinha colegas meus que bebiam um copozinho de vinho e depois iam trabalhar e estavam completamente normais. Por isso, Isso em Espanha, obviamente. Aqui em Portugal também fazem, mas não se deve porque é contra a lei. Mas há gente que faz. Acontece. Agora vamos falar de uma fruta, Bárbara. Pra gente aprender a colocar no adedan, stop, como é que você chama aí? Porque é bom, né? A gente põe as frutas aqui pra você falar assim, fruta com C. No Vamos falar stop, do caju. exato. Caju que, inclusive, eu não consigo... Porque na minha adolescência eu pedia caju. Eu não sei porquê. Eu tomava... Gente, eu não posso ouvir a palavra caju. Meu Deus, rabanada com vinho cai açúcar. Como assim? Meu Deus. Eu não posso ouvir caju. Eu agora não consigo tirar o caju da... Eu tenho que fazer piada. É muito ruim, gente. Eu já começo a pedir perdão. Gostas de comer caju, mas comes pelo cu. É sempre, mas gente, é sempre. Desculpem, quinta série. A mente da quinta série veio aqui e invadiu a live, desculpem. tomava muito suco de caju. Eu fedia caju. Tá explicado, você não acha, não? É verdade. Quer dizer, Desculpa. às vezes não. Mas, Tá ó, ruim. caju em tupi, que me lembra muito o japonês, quer dizer nós que se produz. É nós que se produz, né? Que arraso! Deus, velho. Só que o caju, ele até foi levado por Portugal tanto para a África quanto para a Ásia, né? Só que eles comem de uma outra maneira e o que faz sucesso mesmo é a castanha de caju, que é gostosíssima, né, Bala? Que demais! Mas o caju não é fruta, você acredita? O fruto do Oi? caju é a castanha. Eu tô passada, Chocada. Sabe o talinho que leva do tronco até a fruta, o fruto? O caju é aquilo, só que ele é gostoso pra caramba, entendeu? Então, quando a gente tiver jogando a dedanha que fala a fruta, a gente fala castanha de caju. Pronto, tá vendo? Eu falei que servia pra alguma coisa, aí você fala assim,
E quando fala assim, não vale não, põe 5, põe 0. Aí eu vi no Nerd Show, aí você usa seu óculos invisível. Eu vi no Nerd Show aqui. Aí você cita, fonte. Dá uma de nerd. Você põe na ficha assim, ó, fonte, Nerd Show episódio 2. E o caju também é usado como carne pra fazer aqueles hambúrguer vegano e tal. É gostoso, né, Bárbara? Eu nunca Não sabia, nunca vi isso. comi de caju. Não, de caju não. Ah, tá. Então não é gostoso não, é horrível. Não, deve ser bom, ué. Deve ser bom. Mas não, é horrível. Não sei. Quer dizer, às vezes não. Mas também tem... Gente, opinião pessoal. Queijo vegano é uma merda. Às vezes sim, às vezes não. Depende de quem está a provar, mas na minha opinião é uma merda. Tem uma outra Mas é coisa que só se pra faz mim. com caju e que só tem aqui, Entendeu? que é a cajuína. O Rodolfo Teófilo era um Cajuína. farmacêutico lá dos antigamente, que ele tava cansado do povo meio chapado de cachaça, assim, né? Aí ele falou o quê? Ah, vou fazer uma bebida que não alcoólica pra substituir a cachaça. Rodolfo, Não deu certo, com certeza. Rodolfo! Quem que vai trocar uma cachaçinha e ficar maluco no carnaval pela cajuína, Rodolfo? Eu! E aí ele fez a Chapolin! cajuína, que até virou símbolo cultural de Teresina, lá no Piauí. Cajuína Você já tomou batizada, cajuína? carai. Contem pra nós como é que é o gosto, porque agora eu fiquei na vontade aqui. Bom, no último vídeo vocês também pediram uma fruta aqui que ficou de fora da última vez, que é o guaraná. Guaraná é bom, né, Vala? Mas você já comeu Minha mãe guaraná? adora Guaraná Antártida. Eu também não. E grande parte do pessoal que vem, tipo... Antártica, Na desculpa. verdade, grande parte do Brasil, acho que não experimentou Guaraná. Ele cresce muito na região amazônica, né? Ou seja, ele não cresce só no Brasil, mas a grande concentração dele tá aqui no Brasil. A primeira vez que o pessoal usou o xarope do Guaraná foi em 1900. Mas lá em 1906 que foi feito o primeiro refrigerante de Guaraná, que se chamava Guaraná Cirila. Só que quem aprimorou mesmo a técnica ali foi o Guaraná Champanhe Antártica em 1921. Porque, teoricamente, o Guaraná tinha um gosto meio amargo, aquele residual, sabe? Você já tomou aquele pó de Guaraná? Pra dar uma energia, ficar uma energia que dá gosto? Aí ele é meio amarguinho, né? Aí o primeiro que resolveu isso foi a Guaraná Antártica, que depois virou Guaraná Antártica. Muito obrigada. A minha mãe adora essa bebida. Muito obrigada, Brasil. Mas tem um outro refrigerante que também só tem aqui no Brasil, que usa o Guaraná em sua, sua mistureba, né? Ai, que delícia! Que foi lançado Ai, em que 1920. A Coca comprou, mas se mantém até hoje, que é o Guaraná Jesus. Deus infalível criador. Coca-Cola, onde é que está o Guaraná Jesus em Portugal? Que eu não encontro Guaraná Jesus para comprar. Eu quero Guaraná Jesus em Portugal. Eu estou aqui a fazer um protesto como eu quero Guaraná Jesus. Não é porque a gente gosta de Guaraná que a gente não pode ter Jesus no coração. Eu quero Guaraná Jesus. Que é para espalhar Guaraná e fé. Tudo ao mesmo tempo, entendeu? É isso. Oi, Euler. Do universo. Não gosto. Como ousa? Miserável, Guaraná, miserável. Dentre os outros 17 ingredientes. Então, assim... Eu desculpo o pessoal do Maranhão, eu sei que é cultural pra vocês e tal, mas realmente não tomei, mas não deu, viu? E para finalizar, vamos falar de um trem que deu muita raiva no brasileiro? Não, gente, não tô falando eu sei, o Neymar tinha que ter batido aquele pênalti. A gente sabe, a gente vai ficar falando isso pra sempre agora, mas é outra coisa. É na tomada. Ok. Tomada é um trem chato, né, Bárbara? Nossa. Porque a gente passou uma revolução aqui no Brasil em que as tomadas foram mudando e chegou no padrão 3 pinos. Gente, a tomada de Portugal é esta tomada aqui que ele mostra. Passou uma revolução aqui no Brasil Esta, gente, em que as tomadas foram mudando e chegou no padrão 3 pinos. Que a gente pensa, mas esse Nossa, trem não mano. tem lugar nenhum do mundo, pra que a gente colocou? Eu concordo com você, eu tava concordando até ver alguns dados. Por exemplo, ó, isso aconteceu em 2006, tá? Essa mudança pro formato de 3 pinos. Até então, a gente tinha 12 tipos de plug diferentes e 8 tipos de tomadas diferentes. Aí fica difícil também, né? Você Meu compra um trem, você não pai. sabe o que você põe na sua casa. Então, foi até bom. Você sabia de um negócio também, ó? Porque o terceiro pino ali é o fio terra, né? Tô falando da ligação, gente. Já tem um tanto de gente aqui, Bárbara, tá fazendo piadinha. Ah, o fio terra. Teoricamente, para ela funcionar, para ter uma segurança para seus aparelhos eletrônicos, você tem que ter um aterramento feito na construção da sua casa, né? Então, por exemplo, não adianta nada você comprar um trem com 3 pinos e você abrir a sua tomada lá e só tem não tem um fiozinho verde ali do meio, entendeu? Ah, agora eu entendi. Mas
Agora que tá. Eu descobri alguns outros padrões que só tem em outros países, que também são... A gente fica reclamando do nosso, você tem que ver alguns, tá? Ó, tem o padrão da Inglaterra, Escócia e Irlanda, que é esse aqui. É muito estranho, né? Tem o padrão de Chile e Itália. Não sei o que conectou os dois países, né? Chile e Itália. Não tô nem perto. Tem o padrão da África do Sul. Nossa. Esse aqui diz que tem um pino bem grande. Agora, olha só, o padrão da França, Bélgica e Polônia é diferente, porque na verdade o terra dele tá na tomada e não na conexão. Mais inteligente isso daí, É né? inteligente, eu não sei se é mais inteligente, mas é interessante Gente, que pelo lixo. menos, né? Na Índia não tem energia elétrica. Mata ele! Tem Cancelado. também o padrão da Índia e o padrão de Israel. E é isso. Tá vendo? Tem umas tomadas que são mais diferentes, Diferenciadas. Né? Mas a grande lição desse programa aqui, eu uso o cupom do Nerd Show Insider 12, Nerd 12, mais uma vez lembrando, e que cada tomada tem o seu pino. Inclusive, você poderia ter um modelo de cada lugar aqui no seu escritório, visto que você tem 48 tomadas. É verdade, podia fazer um tour, né? Isso aqui é um tour do Le Monde de la Tomate. Ia ser muito legal comprar Meu Deus ingresso, do e tal, céu. mas fica pra próxima vez, né? Valeu. Bom, meus amigos, é isso. É nóis, muito obrigada pelo vídeo.